Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 31 de outubro de 1517. Há 500 anos, um padre alemão chamado Martinho Lutero, ícone da Reforma Protestante, afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, que era uma forma de revelar sua tristeza pela corrupção da igreja. Hoje é dia de nós pensarmos um pouquinho na Reforma Protestante, o que levou a esta reforma e quais são as contribuições que ela nos traz. Chegou a hora, estamos juntos mais uma vez, é o seu programa Além dos Fatos. Já que vamos pensar nas contribuições da Reforma Protestante, eu quero lhe apresentar um presente que certamente vai contribuir muito para ajudar você na compreensão da Santa Bíblia. Eu me refiro à revista Verdades para o Tempo do Fim. Temas importantíssimos da Santa Bíblia foram selecionados e colocados aqui nesta revista para que você possa compreendê-los melhor. A linguagem é fácil, é acessível, eu não tenho dúvida de que estudando essa revista com a Bíblia ao lado, comparando os textos bíblicos, orando, pedindo discernimento ao Senhor, você vai encontrar, vai compreender e vai amar estes textos maravilhosos, estes assuntos profundos e serão luz na sua vida. Por isso, se você desejar esse presente, é só entrar no blog do nosso programa, Além dos Fatos. Preencha um cadastrozinho rápido ou então você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, ligando sempre em horário comercial. Nossa equipe vai anotar os dados e vai mandar a revista para você. Em algumas semanas você recebe em casa e com certeza será abençoado por este maravilhoso estudo. Eu quero compartilhar abraços para gente espalhada por todo o Brasil e também em tantos outros países do mundo. Não quero hoje ser assim nominal, não quero me referir a nenhuma pessoa, mas a diferentes denominações religiosas, começando com os nossos irmãos católicos. E eu aproveito para dizer que ao tratar desse tema da Reforma Protestante, saiba que a gente faz isso com muito carinho e com muito respeito. Porque é evidente que nós sabemos que Deus tem seus filhinhos preciosos em todas as denominações religiosas e até fora delas, e inclusive na Igreja Católica Romana. Então recebam, queridos irmãos católicos, nosso sincero abraço, mas também para você que é luterano, para você que é batista, você que é presbiteriano, que é metodista, você que é da Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Brasil para Cristo, Cristã no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular, você que é da Igreja dos Mórmons, Santos dos Últimos Dias, você que é de todas as confissões religiosas, eu sei que são muitas, né? A Igreja Maranata, por exemplo, temos muitos irmãos da Maranata que acompanham Além dos Fatos e a gente agradece a todos vocês pelo carinho de sua audiência. Se eu não mencionei hoje o nome de sua igreja, me perdoe, mas sinta-se incluído. E mesmo você que tem temor a Deus no coração, mas não faz parte de nenhuma igreja, receba também nosso abraço, receba nosso carinho. Muito obrigado porque você está sempre conosco. Nós somos uma grande família que se reúne semanalmente nesses horários do Além dos Fatos, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor e que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. E o nosso convite é para que você interaja sempre conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, que você vê aí na sua tela, ou então pelo Instagram. E uma outra opção maravilhosa é pelo nosso canal no YouTube. Cada vez mais pessoas se inscrevem, são milhares e milhares de pessoas, e eu convido você para se inscrever também em nosso canal. Porque aí sempre que nós colocarmos um novo vídeo, você será informado e terá a oportunidade de rever os nossos programas e também compartilhar com seus amigos. Como eu disse, o nosso tema hoje não poderia ser outro,
considerando que estamos chegando à marca dos 500 anos da Reforma Protestante. Quando ocorreu esse movimento e quais são as contribuições da Reforma? Acompanhe a matéria. O alemão Martinho Lutero era um monge católico e um dos principais precursores da Reforma Protestante. Como um fiel leitor das Escrituras, começou a comparar os escritos bíblicos com as doutrinas apresentadas pela Igreja da época e se deparou com muitas incoerências. Após fixar as 95 teses da justificação pela fé, muitas pessoas foram atraídas pelo seu pensamento. Mas, ao contrário do que se pensa, Lutero não tinha nenhuma pretensão de dividir a igreja. No entanto, com o tempo e após a repercussão de sua pregação, isso foi inevitável. Como o acesso à Bíblia era restrito aos monges e disponível apenas em latim, Lutero traduziu as Escrituras para o alemão, dando assim oportunidade a mais pessoas lerem a palavra de Deus. O movimento da Reforma completa em 2017 500 anos com um saldo de milhões de professos em todo o mundo. Só no Brasil existem 42 milhões de protestantes. Lutero é um bom exemplo de que devemos nos posicionar do lado da verdade, mesmo que isso não agrade a maioria ao nosso redor. Muito bem. E olha, se você deseja ter mais esclarecimentos sobre este tema da Reforma Protestante, eu vou lhe dar duas sugestões. A primeira é que amanhã, dia 31, às 10 da noite, no horário do Está Escrito, aqui na TV Novo Tempo, a equipe do jornalismo preparou um especial sobre a Reforma Protestante. Então, amanhã, 10 da noite. Outra informação importante, no programa Fé para Hoje, que é apresentado pelos pastores Ronaldo de Oliveira e Edson Rosa, eles apresentaram, esses programas já foram exibidos, eles apresentaram alguns programas relacionados à Reforma Protestante, com convidados especiais, professores de teologia do UNASP, professor Edilson Valiante, professor Wilson Paroski, e os temas foram muito bons, muito bem apresentados. É só você entrar no canal do YouTube do Fé para Hoje, e você vai encontrar lá todos esses programas para lhe ajudar a ter mais esclarecimentos sobre o tema. Vamos orar então, pedindo a orientação do Senhor para essa nossa reflexão bíblica. Ó Deus e Pai, por Tua graça, Senhor, fica conosco, abre nossa mente e nosso coração, para que entendamos de forma clara a Tua palavra. Te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos à carta aos Romanos. Se você tem aí a sua Bíblia, queira abri-la, por gentileza, na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1. Vou ler os versos 16 e 17. Está escrito assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui nesse texto e daqui a pouquinho eu volto e comento esse assunto maravilhoso com você. Antes, vamos pensar um pouquinho na história. Como eu disse na introdução do programa, foi no dia 31 de outubro de 1517, há exatos 500 anos, que o monge agostiniano, padre católico, Martinho Lutero, afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, suas famosas 95 teses. Era um protesto de Lutero pela realidade que ele estava vendo na igreja, pela corrupção da igreja. Lutero estava completamente inconformado com a realidade da sua igreja, tão amada e tão querida por ele. É verdade que Lutero é um ícone da Reforma, porém, eu quero salientar que muitos homens foram usados por Deus antes de Lutero e muitos depois de Lutero, todos com esse mesmo propósito, de tentar levar a igreja a uma reforma, levar a igreja à volta às suas origens, volta à Bíblia. Eu posso mencionar, por exemplo, antes de Lutero, Pedro Valdo, e os seus seguidores ficaram conhecidos como valdenses no século XII, que eram fiéis à Bíblia e foram tremendamente perseguidos por isso. John Wycliffe, no século XIV, John Hus, século XV. Inclusive, John Hus foi queimado vivo
pelo fato de se apegar à Bíblia e somente à Bíblia. Posso citar também Jerônimo de Praga. E depois de Lutero, ou muitos outros nomes, muitos outros homens e mulheres que seguiram com a reforma, como, por exemplo, Calvino, Knox, Zwinglio, Melanchthon, Armínio, John Wesley e outros maravilhosos homens de Deus que procuraram viver pela fé na palavra do Senhor. Nenhum desses homens tinha como objetivo ter algum tipo de autoridade ou de domínio sobre as pessoas. Estes homens, apesar de serem profundamente estudiosos das Escrituras, eles não exibiam conhecimento, eles não ostentavam conhecimento, o propósito deles não era este. E digo mais para você, algo que é importante ficar muito claro: não havia no coração de Lutero e destes outros reformadores nenhuma intenção de dividir a igreja ou de criar uma outra igreja, não. O propósito deles era reformar a igreja cristã, que estava se desviando completamente da palavra do Senhor. O que eles queriam era uma reforma. Reforma é dar novamente a forma, não é? Veja, qual era a forma da igreja cristã? Quem deu essa forma à igreja cristã? Foi o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, a igreja foi perdendo sua forma original. A igreja foi se deformando. Daí a necessidade de uma reforma, que é voltar novamente à forma original. Esse era o propósito dos reformadores. Mas, infelizmente, a igreja não abriu mão de suas tradições, dos seus desvios da verdade bíblica, e por conta disso, os reformadores foram perseguidos, alguns foram assassinados e outros, como no caso de Lutero, foram expulsos da igreja, mas a reforma protestante tornou-se necessária e houve esse cisma na igreja cristã. Estes homens eram humildes e estavam decididos em relação à reverência que eles tinham à Bíblia e aos princípios nela expostos. Estes homens queriam levar a igreja de volta à palavra do Senhor e resgatar os princípios basilares do cristianismo. Porque uma série de elementos estranhos às Escrituras foram gradativamente inseridos no cristianismo. Daí a razão da necessidade dessa reforma. Você certamente conhece a história da igreja cristã, o início da igreja cristã, e eu até já fiz referência, foi com o próprio Senhor Jesus Cristo e com seus apóstolos. Assim que Jesus voltou para o céu após a ressurreição, ele deixou os apóstolos e algumas poucas centenas de pessoas que o seguiam, que se converteram. E é claro que diante do mundo conhecido da época, diante da humanidade da época, ainda que a quantidade de habitantes do planeta fosse infinitamente menor do que o que nós temos hoje, mas ainda assim esse grupo de pessoas convertidas, de membros da igreja, era um grupo extremamente pequeno em relação à humanidade. E esse pequeno grupo que vivia na Palestina teve a coragem, a ousadia de viver contra o sistema, a cultura religiosa daquele tempo e daquele lugar, contra o judaísmo, que era a religião do lugar. Além do mais, esse pequeno grupo também seguiu contra o próprio império dominante, que era o Império Romano, o Império de Ferro. Os Césares romanos, os imperadores, eles eram venerados, eles eram adorados. Porém, os cristãos diziam que Jesus Cristo era o Messias, contrário ao pensamento do judaísmo. E eles ainda diziam que só Jesus Cristo deveria ser adorado, não os Césares romanos. Por isso que a igreja, como eu disse, estava na contramão do pensamento predominante na época, tanto da igreja como do próprio império. No entanto, eles perseguiram firmes no propósito que tinham no coração. E não demorou muito, a igreja passou a ser odiada pelo império. A história mostra que os cristãos foram tremendamente perseguidos pelo Império Romano.
eles se tornaram odiados pelo império. E milhares foram martirizados durante os primeiros 3 séculos da história da igreja cristã. Porém, um detalhe: quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja sofria, mais ela se purificava, tanto na doutrina quanto na vida. Quanto mais cristãos eram martirizados, mais o cristianismo crescia. Foi nesse período que se firmou a frase de que o sangue dos cristãos era como semente, porque onde mais cristãos eram martirizados, então mais o cristianismo crescia. Mas no início do 4º século, a igreja que viveu à margem do império, a igreja que estava contra o império e era perseguida por ele, se uniu ao Império Romano. A partir do início do 4º século, o imperador romano chamado Constantino, ele se declarou cristão. Ele diz ter se convertido ao cristianismo. Muitas pessoas até hoje questionam essa conversão de Constantino, até porque ele só aceitou ser batizado no final da vida. E mesmo depois de ter sido batizado, muitos questionam a veracidade da conversão de Constantino. Mas o fato é que Constantino, tendo se declarado cristãos, ele proclamou a tolerância aos cristãos. E além de ter proclamado tolerância aos cristãos, e consequentemente a igreja passou a ter apoio do império, um grande problema aconteceu. É que o mesmo império que dava apoio à igreja, agora solicitava, pedia, exigia apoio político da igreja. Passou a haver uma fusão entre a igreja e o Estado. E o que parecia ser uma bênção para a igreja, uma vitória para a igreja, tornou-se uma grande derrota, uma maldição, um verdadeiro pesadelo. Porque, pela história, nós sabemos que foi a partir do 4º século que muitas heresias penetraram na igreja cristã. A igreja se uniu ao paganismo. A partir daí começa um período de muitas incertezas, de muita ignorância, um período de superstições, de misticismo. Práticas pagãs entraram no cristianismo, como, por exemplo, o sábado bíblico, estabelecido pelo Senhor desde a criação, observado pelo povo de Deus na antiguidade. O sábado bíblico guardado pelo Senhor Jesus Cristo da forma correta, guardado pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, foi transferido para o domingo, o chamado venerável dia do sol, do mitraísmo. E tantas outras práticas pagãs vieram para a igreja cristã, como, por exemplo, oração pelos mortos, penitências, intercessão dos santos, purgatório, culto às imagens e tantas outras heresias penetraram lamentavelmente na igreja cristã. A partir do momento quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado, todos queriam ser cristãos. Então, homens gananciosos, mundanos, que não tinham nenhuma experiência com Deus, nenhum respeito à palavra do Senhor, eles se declararam cristãos por conta dos seus interesses egoístas, para obterem vantagens sociais e vantagens políticas. O paganismo, então, penetrou com força na igreja cristã. E com o passar dos séculos, os interesses da igreja e do Estado se fundiram de tal forma que a igreja sofreu um tremendo processo de institucionalização e o poder foi concentrado na igreja, que passou a ser a autoridade final. Até o ponto de que no século XV, as mais importantes monarquias da Europa estavam subordinadas ao papado romano. A igreja cristã, de perseguida nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos, passa então a ser, na Idade Média, a perseguidora. E é nesse contexto que entra em cena Martinho Lutero, o monge alemão. Lutero era um jovem estudante de direito. Certa vez, quando ele estava indo de sua casa para a universidade, durante uma tempestade, um raio caiu perto de Lutero. E ele era um jovem religioso. E, temendo a morte, Lutero fez uma promessa a Santa Ana. E a promessa era, se ele sobrevivesse, ele então entraria para o convento.
E como sobreviveu, ele cumpriu a promessa e entrou para o convento da Ordem de Santo Agostinho. Aos 24 anos de idade, Lutero foi ordenado padre. 5 anos depois, aos 29 anos, recebeu o título de doutor nas Escrituras e se tornou professor na Universidade de Wittenberg, professor de teologia. Mas Lutero era um homem muito aflito, Lutero tinha uma alma muito angustiada, porque ele vivia todo o tempo pensando na justiça divina e ele imaginava a justiça divina como sendo extremamente punitiva. A angústia de Lutero era pensar como posso eu, um pecador, me tornar justo para ser aceito por Deus. Por isso que Lutero se desdobrava em penitências, ele se autoflagelava. Lutero fazia jejuns prolongados, jejuns de vários dias, sempre buscando receber o favor de Deus, sempre procurando receber algum mérito na presença do Senhor. E assim Lutero viveu extremamente angustiado. Mas em agonia de sua alma e num profundo estudo das Escrituras, Lutero encontrou na palavra de Deus a doutrina da justificação pela fé. Lutero entendeu que a justiça divina não é o que o Senhor exige, mas o que o Senhor oferece. E foi exatamente com esse texto aqui de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que Lutero se encantou. E aqui está a resposta que ele precisava ter de Deus. Vou reler o texto, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Paulo faz referência, como está escrito, o justo viverá por fé, ele está se referindo ao texto de Abacuque, capítulo 2, verso 14. O Senhor havia prometido ao seu servo, o profeta Abacuque, que durante a invasão dos caldeus a Israel, um fato que havia ocorrido há muito tempo, os justos, os fiéis de Deus, seriam poupados. Aqueles que confiassem em Deus, que tivessem fé em Deus, eles seriam guardados pelo Senhor. Então veja, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lutero medita nessas palavras de Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. As boas novas constituem-se no Evangelho. O propósito do Evangelho é a salvação. E aí Lutero lê, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ora, se o Evangelho é a mensagem de salvação, e a justiça de Deus se revela no Evangelho, e está escrito que o justo viverá por fé, então Lutero inevitavelmente concluiu de que Deus não exige justiça nossa, mas Ele oferece a nós a sua justiça. Lutero compreendeu que é pela justiça do Senhor Jesus Cristo que nós, pecadores, somos justificados. Lutero entendeu que a pessoa justa não viverá na dependência de suas próprias obras, nem de seus méritos, mas pela confiança e fé em Deus. E somente pela fé a pessoa pode ser justa diante de Deus. Quando pela fé a pessoa aceita a justiça de Cristo, que lhe é então imputada. E como eu já disse e repito, Lutero entendeu que justiça não é aquilo que o Senhor exige, mas aquilo que Ele oferece. Jesus tomou o nosso lugar, Ele recebeu nossa punição e então Ele nos oferece sua justiça por meio da fé. Essa compreensão maravilhosa trouxe paz ao coração de Lutero. Junto à cruz do Senhor Jesus Cristo, Lutero deixou os fardos que lhe atormentavam e experimentou paz em seu coração. E por essa obra maravilhosa, por essa compreensão maravilhosa e essa linda pregação, Lutero tirou e até hoje tira dos ombros de milhões e milhões de cristãos fardos impossíveis de serem carregados. A vida cristã, quando a gente compreende a doutrina da justificação pela fé, torna-se leve, torna-se agradável e possível. Isso me faz lembrar as palavras de Paulo também em Romanos capítulo 12, verso 2,
quando ele diz que quando nossa mente é renovada pelo Espírito Santo, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que a maior contribuição da Reforma Protestante foi, além dessa, da compreensão da doutrina da justificação pela fé, também, é claro, foi o fato de nos levar de volta à Bíblia, a palavra do Senhor. Até porque, voltando à Bíblia, que nós compreendemos a doutrina da justificação pela fé. Eu quero terminar lendo um versinho para você. Salmo 86, verso 11. Eu gosto muito desse verso. Está escrito assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A oração do salmista é essa: ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu vou andar na tua verdade. Deus nos ensina o seu caminho através da sua palavra. Por isso eu quero estimular você, estude a palavra do Senhor, a Santa Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Peça a Deus compreensão da sua palavra. Ore ao Senhor e diga: ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu vou andar na tua verdade. Você e eu devemos seguir a palavra do Senhor, não a palavra da igreja, não a palavra dos homens. Seja qual for a igreja, sejam quais forem os homens, nossa segurança está na palavra do Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. E o salmista diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Porque é pelo nome do Senhor Jesus Cristo que um dia você e eu alcançaremos a eternidade. É pela justiça do nosso bendito Salvador que nós alcançaremos o reino eterno. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe sua família, sua casa. Apegue-se à palavra e viva segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. E você será um homem feliz, abençoado e vitorioso, até que o Senhor venha para buscar a nós e os nossos queridos. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por este momentinho precioso. E te peço, Senhor, que Tu ilumines todos os que estão em oração comigo, para que juntos nós estudemos e compreendamos Tua santa palavra e que o Espírito Santo nos capacite a vivermos segundo a Tua palavra, apegados ao que está escrito, ao assim diz o Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando você, abençoando sua família. E mantenha sempre no coração o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus. Um abraço, tchau.